Aleluia, Jesus. Glórias a Ti. Aleluia. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler para vocês. Não é aqui a mensagem, mas eu vou ler para vocês. Espera só um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Eu quero, a partir do verso 12. A partir do verso 12. Aleluia. Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe, ressurreição dos mortos. Tome o seu assento. Verso 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Entenderam? Se Jesus não ressuscitou, então nós estamos dizendo o que aqui? Essa fé é inútil, porque essa fé que habita o meu coração e essa fé que habita o seu coração chama-se fé salvífica, fé salvadora, uma fé que o próprio Deus enxertou no meu e no seu coração, para que nós creiamos no seu retorno, para a gente não ficar aqui sem rumo. Então, se Jesus não ressuscitou, Paulo estava dizendo para eles lá, se ele não ressuscitou, então a gente está servindo a Deus em vão. Entenderam? E aí ele continua, mas eu vou pular lá para frente, porque como eu disse, eu não vou pregar aqui, mas esse louvor falou tão forte, e a vinda do Senhor Jesus alegrou tanto o meu coração nessa noite, que eu vou falar um pouquinho aqui, e ver o que vai acontecer, né? Verso 35, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E aí Paulo disse, insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Lembra quando Jesus falou da semente? Primeiro a semente precisa morrer, para depois ela crescer, para depois ela germinar, e formar uma nova árvore e dar novos frutos. Entendeu? 37, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Amém? Com que corpo vão ressuscitar os mortos em Cristo? Ou seja, o corpo morreu, virou uma semente e foi introduzida na terra. Agora vai germinar, no dia do Senhor vai germinar e um novo corpo surgirá desta semente. Amém? 39, nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Vamos ter um corpo. Vamos morrer. Os nossos corpos carnais vão deteriorar, vão se decompor na terra, vão voltar ao pó. Mas quando Jesus voltar,
nós vamos ressurgir em um novo corpo. E desta vez um corpo imperecível. Um corpo que não estraga mais, que não se decompõe, que não se fere, que não pode ser ferido. Um corpo espiritual. Amém? Um corpo espiritual. Eu espero que você esteja compreendendo o que o Senhor Jesus está dizendo para você. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. Primeiro Adão, depois Jesus. Ambos vieram em corpo. O primeiro veio num corpo perecível, o segundo veio num corpo imperecível. Por quê? Porque o corpo do Senhor Jesus não sofreu decomposição. Amém? Aleluia. Depois do 47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Eu e você somos dos céus. Você é do céu. Entendeu? Nós viemos para esse mundo com uma missão: exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor enquanto vivemos aqui. Viemos para um corpo terreno, mas nós somos do céu. Você é do céu. Aleluia. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Entendeu? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então não é esse corpo que vai herdar a vida eterna. Não estamos falando de reencarnação, né? Não é reencarnação. Estamos falando de ressurreição. Voltarmos à vida. Amém? Só que os nossos corpos vão ser glorificados. Se tornarão corpos imperecíveis. 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão passar pela morte, mas todos seremos transformados, tanto quem morreu como quem estiver vivo. Percebeu o que vai acontecer com o corpo? De quem morreu, voltará a viver, mas seu corpo vai ressurgir glorificado. Não precisa de sangue, não precisa de carne, ele vai ser glorificado e espiritual. E quem estiver vivo para o momento da volta do Salvador, o seu corpo vai ser transformado. E aí o 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Estamos prestes a viver esse momento. Essa é a geração do arrebatamento. Esta é a geração do retorno de Cristo Jesus. Pois tudo se encaixa. Tudo, absolutamente tudo se encaixa. Sabe, eu acho que a gente vai ficar por aqui.
O Mateus é muito curioso, né? O Mateus anda muito curioso com a volta de Jesus. E aí ele fica toda hora me chamando e me mostrando as coisas que vão acontecendo. Eu falo, olha aí, né? E algumas coisas interessantes. Uma delas, a tecnologia. Foi dito para Daniel, pelo próprio Deus, que no tempo do fim, o conhecimento se multiplicaria. E nunca na história o conhecimento se multiplicou como se multiplica nos dias de hoje. Gente, é uma coisa fora de série. Como pode? Hoje existem humanoides, coisas que nós só víamos em filmes, e nós achávamos besteira, ficção científica, nunca vai acontecer. Hoje nós temos humanoides, e esses humanoides, eles têm mais inteligência do que um ser humano. E nós estamos correndo um risco deles governarem o planeta. Será que não serão eles os agentes do anticristo? Não serão construídos em grande escala humanoides por todo o planeta? E estes obedecerão uma única voz de comando, a do anticristo, e todo o restante vai ser perseguido. Todo o restante, seres humanos que não aceitarem as imposições de Satanás através do anticristo, serão perseguidos e mortos por estes. E olha, a coisa está tão séria, que uma outra coisa está sendo desenvolvido pelo Elon Musk. O cara é fera, né? Dono da Tesla, dono de uma tecnologia assustadora. Está sendo desenvolvido pelos seus laboratórios um chip que vai ser introduzido no cérebro humano. E as promessas são que estes chips, eles vão reconstruir, né, o corpo humano onde ele estiver danificado. E esses chips é que vão estar governando a própria pessoa. E aí o que acontece? O chip vai vir no cérebro. E no Apocalipse capítulo 13 diz que ninguém vai comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, o número do seu nome, que é 666. E esta marca será colocada ou no dorso da mão direita, aqui, ou na testa. Um chip no cérebro. Já imaginou? E o que vai acontecer? Eu vou no Apocalipse, e quando eu estou lendo o Apocalipse, eu fico me perguntando, meu Deus, como é que vai ser assim? Tanta catástrofe acontecendo no mundo, no período da grande tribulação, ou melhor, no segundo período da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos. Esses 7 anos serão chamados de um tempo de paz. Este governante mundial, ele vai alcançar a façanha de trazer a paz mundial. Ele vai conseguir a paz entre muçulmanos e judeus. Ele vai ser a principal figura que trará essa paz. E a paz vai ser no mundo. No mundo. E aí então, ele vai introduzir essa marca, vai introduzir isso, a marca da besta, e aí vamos lá, se for o chip que vai ser colocado no cérebro, a marca na testa, no dorso da mão direita, que ninguém vai comprar e nem vender. E aí então, lendo o Apocalipse, eu vejo que depois da segunda parte da grande tribulação, que é um período de 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, uma falsa paz acontece, e tudo parece estar maravilhoso sobre o mundo, as pessoas estão felizes, todo mundo, nossa, que tremendo, e assim vai. Mas na segunda parte, quando se findar a primeira parte da grande tribulação, guerra, destruição. Porque a Bíblia diz que os santos de Deus vão se voltar contra o anticristo.
Eles vão se rebelar contra o anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai entrar no lugar santo, vai entrar no santo dos santos e vai dizer que ele é Deus, ele é o Messias. Então os santos de Deus, eles não vão aceitar isso, e isso vai trazer uma terceira guerra, provavelmente será a terceira guerra mundial. Entende? E aí o que acontece? Trombetas começam a ser tocadas no Apocalipse. Cada trombeta tocada por um anjo, catástrofes terríveis acontecem sobre o planeta Terra. E as pessoas não se arrependem. Cada trombeta tocada, vem meteoro, vem, que é uma estrela que cai nas águas doces e vai amargar as águas. Provavelmente um grande vulcão entra em erupção e se desmancha no oceano, levantará uma grande onda, gigantesca, destruindo a terça parte das embarcações de todo o mundo, atingindo as costas dos países, inundando muitas cidades, matando muita gente, e as pessoas não se arrependem. Lê o Apocalipse, as pessoas não se arrependem. Aí vem fogo do céu, cai fogo do céu, e as pessoas não se arrependem. Uma fome extrema no planeta, e as pessoas não se arrependem. Depois das trombetas, eu estou resumindo, vem 7 taças, 7 anjos, cada um derrama uma taça sobre a terra. São chamadas as taças da ira de Deus, e cada taça derramada, catástrofes terríveis acontecem sobre o planeta Terra, em âmbito mundial. Não é localizado, é mundial. Mundial. Isso está para acontecer. Isso está para acontecer. E as pessoas não se arrependem. Lê o Apocalipse, vai dizer que essas pessoas se escondem em cavernas e blasfemam contra Deus. Blasfemam, não se arrependem. Meu Deus do céu, se uma coisa dessa começa a acontecer aqui, o que você vai fazer? Senhor, Deus do céu, meu Deus, a gente vai buscar Deus, a gente vai clamar com todas as forças para Deus ter misericórdia da gente, mas no tempo do Apocalipse as pessoas não se arrependem. Aí eu comecei a pensar, por que elas não se arrependem? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele vai operar na vida dessas pessoas que não amam a Deus, que dão as costas para Deus, que não querem Jesus, que não querem a salvação dada por Cristo, não creem nela. A palavra de Deus diz que eles vão ser lançados no erro de vez. Diz que aquele que peca vai pecar mais ainda, aquele que erra vai errar mais ainda, quem está sujo vai sujar mais ainda. E aí eu fiquei, pensando, meditando, aí eu lembrei desse chip. Esse chip vai, direcionar as pessoas. Eles vão ser controlados pelo anticristo. Todos esses seres humanos que vão ter implantado esse mal em seus corpos, eles vão ser, totalmente manipulados. Eles não terão mais vontade própria. Entendeu? E é a isso que eu chego, a entender, é a conclusão que eu vou chegando, é que no tempo da grande tribulação, eles vão ser totalmente manipulados, eles não terão mais vontade própria. Por quê? Porque venderam as suas almas ao diabo quando receberam a marca da besta. Quando receberam a marca da besta, não há mais salvação para quem receber a marca da besta. Acabou. É por isso que o Evangelho está sendo pregado hoje. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho, para que haja salvação, para que aqueles que se arrependem, aqueles que passam a crer somente em Jesus como Senhor e Salvador, recebam uma marca, mas não a marca da besta, a marca de Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, sobre suas vidas. Essa é a marca que nos protege do mal, que não permite mais o diabo introduzir em nós os seus desígnios maléficos para nos destruir.
E por isso o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é chamado boa notícia, boas notícias, boas novas. Pela manhã, nós líamos na escola bíblica o que é o Evangelho, porque às vezes as pessoas confundem o Evangelho, acham que o Evangelho é uma coisa e ele é outra. Nós falávamos muito sobre falsos mestres pela manhã, porque a nossa aula, na nossa revista, que é um estudo da primeira carta de Pedro, da segunda carta de Pedro e da carta de Judas. Então, nestas aulas, nós estamos aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, interpretados, pelo apóstolo Pedro. Claro, Pedro recebeu a orientação do Espírito Santo para nos dar a interpretação do Evangelho. E ele diz, lá no capítulo 2, está vendo? Eu pensei que eu ia, mas não tem jeito. A onipresença de Deus vai ficar para outro dia, tá bom? Olha 2 Pedro, eu gostaria de ler 2 Pedro. E quem está em casa, pega aí, que eu vi que tem gente assistindo em casa, tinha pelo menos uns 7 quando eu olhei. É membro da igreja, pode ter certeza que é membro que não veio no culto hoje. Ainda bem que você está em casa assistindo daí e ouvindo a palavra. 2 Pedro, capítulo 2, achou aí? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as cartas no Novo Testamento, escritas por Paulo, por Pedro, por Judas, por João, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, todos estes livros são a interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Se você quer entender os ensinos de Jesus, a própria Bíblia interpreta para você os ensinamentos de Jesus. Ok? E Pedro aqui, ele vai interpretar quando Jesus falou dos falsos mestres, quando Jesus falou das árvores más, que produzem frutos maus, quando ele falou do fermento dos fariseus. João vem aqui e diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Pedro disse, no passado, lá no Velho Testamento, surgiram falsos profetas, que mentiam para o povo, que faziam o povo errar, que faziam o povo errar o caminho da salvação. Aí ele diz, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então lá atrás, no Velho Testamento, falsos profetas que mentiam. No tempo já da igreja estabelecida sobre a terra, falsos mestres. E eles fariam o que com a igreja? Fariam o que? Pregariam um falso evangelho. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, chegando a negar Jesus. Heresias destruidoras. O que é uma heresia? Sabe o que é uma heresia? É um ensino extra-bíblico. É um ensino que não está na Bíblia. É um ensino que não condiz com as Escrituras Sagradas. Isto é heresia. Entendeu? E o Evangelho hoje, em muitas igrejas, é uma heresia. Está cheio de heresias. Porque pregam aquilo que não é Evangelho. Mas assim, eles não pregam só mentira, entendeu? Eles usam a verdade também. Por isso eles têm a Bíblia. Eles usam a verdade. E sutilmente introduzem a mentira. Foi assim que fez Satanás com a Eva, lá no começo. Ele disse para Eva: Deus disse para vocês que vocês vão morrer se vocês comerem do fruto dessa árvore? Que isso? Vocês não vão morrer. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser como Ele. Vocês não querem ser como Deus?
Uma verdade e uma mentira. Uma mentira e uma verdade. Foi isso que o Satanás fez. Eles não morreram imediatamente. Não fisicamente. Mas morreram imediatamente, espiritualmente. Eles realmente se tornaram como Deus. Conheceram o mal e o bem. A árvore era o fruto da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e conhecimento do mal. E Deus disse: não comam dele, porque quando vocês comerem dele, se vocês comerem dele, vocês vão morrer. Conhecer o mal é morte certa. E foi o que aconteceu. Mas o diabo enganou a Eva e disse para ela: não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. E aí a Eva se agradou disso. Então os falsos mestres usam a palavra de Deus, pregam alguma verdade da palavra e introduzem nela a mentira, os falsos ensinos, as heresias destruidoras. O evangelho é Jesus no centro. Se Jesus não estiver no centro, não é o evangelho. Está entendendo isso? Se a igreja não prega Jesus no centro, ela não está pregando o evangelho. E pregar o evangelho verdadeiro é confrontar a igreja. Quando o verdadeiro evangelho está sendo pregado, nós somos confrontados. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, requer mudanças de quem quer seguir a Jesus. O verdadeiro evangelho ensina o homem a abandonar a sua velha vida. Esse é o evangelho. Ele insiste com o homem: arrependa-se, porque o reino de Deus já chegou. Vista-se do novo, lance fora o que é velho. Creia em Jesus, Ele é o Salvador, não há outro. Não há outro. Então os falsos mestres, eles pregam tudo menos isso. Eles pregam de acordo com as necessidades humanas. As pessoas têm necessidades. Você não tem necessidades humanas? Não tem coisas que você precisa resolver? Não tem coisas que você quer alcançar, que você quer conquistar? Então, o falso evangelho prega em cima dessas coisas, dizendo: você vai conseguir, você vai alcançar se você fizer isso. Ó, dá aqui, dá ali, dinheiro, né? Coopera, e você vai alcançar tudo isso. Isso não é evangelho. O evangelho fala de salvação. O evangelho fala de uma nova vida a ser vivida em Cristo. Em Cristo. Compreendeu? Então, nós vivemos num tempo muito difícil, porque muitas pessoas estão indo para o inferno, porque falsos líderes estão levando elas para lá. Ah, mas Deus não tem misericórdia dessas vidas. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Essas pessoas não querem ouvir a verdade. Quando nós vamos pregar a verdade: olha, Jesus vai voltar, o tempo é esse. O mundo está para ser governado pelo mal, totalmente governado pelo mal, com um líder mundial do mal. Não querem saber, não creem. Eles querem saber se vão pagar suas contas, eles querem saber se vão ter saúde, eles querem saber se vão comprar, se vão adquirir, se Deus vai dar. É o que eles querem. Como Deus vai salvar as pessoas que não querem ser salvas? Como Deus pode salvar quem não quer ser salvo? O prazer de Deus, você vai ver isso nas Escrituras, seria salvar a todos. Ele gostaria de salvar a todos os seres humanos, mas os seres humanos não querem, a maioria não quer ser salva, cada um quer viver a seu bel prazer. Por isso inventaram as suas próprias crenças, por isso inventaram seus próprios deuses, porque não querem se arrepender de seus pecados, de seus erros, não querem amar seu próximo, não querem perdoar, não querem mudar de conduta. Por isso não vão a Cristo, porque quem vai a Cristo
precisa renunciar a si mesmo. Quem vai a Cristo precisa entender que a sua vida não pode mais ser a mesma. É a vida de Cristo agora em nós, não mais a nossa velha vida. Está sendo forjado em nossas vidas, um novo caráter. E esse caráter é o de Jesus. Como que vai ser forjado o caráter na vida de uma pessoa que não quer mudança? Que não quer deixar as suas práticas malignas, as suas práticas detestáveis? Como se criará um novo caráter nessa pessoa? Como salvar essa pessoa? Deus criou o homem e deu a ele o direito de escolher. Você escolhe o que você quer. Você quer ser salvo ou você quer viver do seu jeito? Eu quero ser salvo. Então arrependa-se. Abandone o pecado. Não. Então você quer viver do seu jeito. Viva do seu jeito. É assim que Deus faz. E esse homem, esse ser humano continua tendo oportunidade de arrependimento enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Altíssimo, nós estamos vivendo os últimos dias. Precisamos andar na presença de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos mudar a nossa conduta. Precisamos abrir o coração e perdoar. Precisamos abrir o coração e amar. Porque tudo que está acontecendo está indo para o fim. Está cooperando para o fim. Um apocalipse está à beira de acontecer. Não estamos no apocalipse. A igreja não está vivendo um apocalipse. O mundo está um caos, sim, mas não é um apocalipse ainda. É o que Jesus disse, princípio das dores. Quando a mulher vai dar à luz, ela primeiro sente dores, muitas dores. Então Jesus associou a uma gravidez. É o princípio das dores, as dores de um parto. Entenderam? Então o Apocalipse vai se iniciar, ele vai nascer no planeta, quando as dores de parto passarem. Uma falsa paz. Uma falsa paz no planeta inteiro. Vindo depois disso, uma repentina destruição. Para onde iremos? Só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. Vamos para Jesus, irmãos. Vamos para Jesus, irmãs. Está tudo declarado em sua palavra. Haverá um retorno. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E eu li aqui, antes da gente cantar o último louvor, em 1 Tessalonicenses, de como vai ser isso. Ele disse no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto ao homem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sabe o que Paulo disse? Não sofram como as pessoas que não têm esperança. Nós temos Jesus. Ele morreu para nos dar vida. As pessoas que não têm esperança, quando morre alguém, para elas acabou. Choram, se lamentam e julgam a Deus, amaldiçoam a Deus, porque Deus recolheu pessoas que eles diziam eram pessoas boas, não fez mal para ninguém. Por que Deus fez isso? E se Deus é mau, tirou de mim o meu filho, pessoas que não têm esperança, pessoas que não se arrependeram, que não creem em Jesus, que não querem ser salvas. Não sejam como eles, o Paulo disse. Ele disse: se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Quem dormiu em Jesus retornará em vida. Vai retornar em vida. Não fique triste se alguém da sua família tenha morrido
e você acha que ele não conheceu a Jesus, não fique triste, não se preocupe com isso. Deus, ele é justiça, tá? Ele é justo. Nós não sabemos o que aconteceu antes da partida dessa pessoa. Não sabemos. Os últimos momentos. Hoje não teve um ladrão na cruz, ele não foi salvo momentos antes da morte? Não tinha 2 ladrões lá, Jesus crucificado no meio, um à sua direita, outro à sua esquerda. O da esquerda não queria salvação. O da esquerda não queria salvação. Ele zombava de Jesus, ele amaldiçoava Jesus. O da direita fazia o mesmo. Num dos evangelhos diz que os 2 zombavam, mas um deles se arrepende ali na cruz. Quando ele vê tudo o que está acontecendo, quando ele vê o que Jesus está dizendo, ele ouviu Jesus dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele ouviu Jesus dizer: olha, está consumado. Ele ouviu cada palavra que Jesus dizia na cruz. Ele se arrependeu depois e falou: Mestre, lembra-te de mim quando entrares em seu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então o que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos o momento final de vida de cada pessoa. É fácil dizer: foi para o inferno, foi para o céu. Nós não sabemos. Quando chegar lá nós vamos saber. Nós vamos entender. Ok? Cuide de você. Cuide-se, para que você esteja lá com Cristo. Cuide dos seus, a dar a eles, os seus filhos, esses ensinamentos que levam à salvação, que é Jesus. Daqueles, Deus cuida. Eles já foram, nós não sabemos. Talvez tenhamos tantas surpresas naquele dia. Entenderam? Entendeu você que está em casa? Que eu sei que tem gente em casa ouvindo isso e fala: agora eu estou melhor, estou mais tranquilo. Deus é justiça, gente. Ele é justo, ele não comete. E Jesus disse mais, através de Paulo: dizemos a vocês, no verso 15, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a promessa. É por isso que a gente cultua. É por isso que a gente se reúne. Eu não venho aqui atrás de carro. Eu não venho aqui atrás de prosperidade física, material. Eu não venho aqui atrás de nada disso. Eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Porque as outras coisas Ele tem acrescentado na minha vida. Ele tem me dado. Ele tem suprido. E assim Ele tem feito com você. Preocupe-se mesmo menos com a sua vida material e mais com a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual estiver bem com Deus, a vida material também vai bem. Ela também vai bem. Pode ter certeza. A Bíblia diz que se Deus se agradar de nós, Ele vai fazer até os inimigos nossos estarem em paz com a gente. Eu mandei isso outro dia no grupo lá. Até os inimigos Deus vai fazer ter paz com a gente, se a gente agradar o Senhor com uma vida santa e inculpável sobre a terra. Amém, irmãos? Amém, igreja linda? Salvação. Evangelho é salvação. Apegue-se com Deus. Ore mais. Leia mais. Cultue mais. Una-se mais aos seus irmãos, às suas irmãs. Nos unamos mais. Perdoemos. Façamos o bem. Não perca a cabeça, o domínio. O diabo está sempre usando uma situação para tirar nossa paz, para tirar o nosso equilíbrio espiritual. Não caia mais dessas armadilhas. Encha-se do Espírito Santo, para passar por cada situação nessa vida mais do que vencedor, mais do que vencedora.
Deus está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. A gente cantou uma coisa interessante, né? Nesse primeiro louvor, Jeová Jireh, né? Deus provedor. O fogo não me queima, né? E as águas não vão me afundar. Lá, isso é baseado na própria palavra de Isaías, no capítulo 43. E essa é a vida de quem serve a Deus. Isaías, no capítulo 43. Ai, Senhor maravilhoso. É este, verso 1 em diante. Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Nossa, que coisa fantástica, né? Deus chamou cada um aqui pelo nome. Lá na eternidade, Deus já pôs um selo, é meu, é minha. Entendeu? Somos de Deus. Ele nos resgatou. E aí no verso 2 diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Você não vai se afogar. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Você vale mais que o mundo inteiro. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele fez por você. Colossenses 1. Olha o que ele fez. Esse Colossenses aqui era para outra mensagem. Colossenses 1. Vamos ver o verso. É 1 ou 2? Deixa eu ver aqui. Ah, Jesus. É 1 e o 2. Olha o capítulo 1, no verso 3 em diante. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha uma coisa, orem sempre para que isso aconteça na vida dos outros. Você viu a alegria de Paulo? Esse povo aqui, eles oravam muito pela vida dos outros, eles clamavam muito pela vida dos outros, para que eles também alcançassem esse mesmo conhecimento e a salvação em Jesus. Então por isso Paulo está feliz. E aí no verso 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aí vem, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Jesus, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, dando tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Olha só, antes vocês estavam separados, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal. Percebeu? Quando Eva comeu o fruto lá e deu para o marido, conheceram o mal, e o mal os afastou de Deus. E agora Paulo está dizendo aqui, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, o mal que veio lá das trevas, tornou-se um mal dentro de nós, e aí nós começamos a proceder mal, a viver de maneira errada, a praticar maldades, iniquidades, e isso nos separou de Deus. Mas o Senhor nos amou, Ele nos amou, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você viu só? Se não fosse Jesus, Ele é tudo, Ele é antes de todas as coisas subsistem por causa dEle. Sabe o que isso quer dizer? Que o mundo inteiro está de pé, e ainda em equilíbrio, por causa de Jesus, por causa de Jesus. O mundo ainda é mundo, por causa de Jesus. As pessoas ímpias ainda estão vivas, por causa de Jesus. Nós estamos vivos por amor de Jesus, mas se morrermos, somos salvos. Não há mais o que perder. Eu e você não temos mais nada o que perder. Já ganhamos, já vencemos com Cristo. Tenha um bom ânimo, Jesus venceu já. Mas os ímpios, se morrerem, o que será deles? O que vai ser deles? Eles ainda estão vivos nesse mundo por causa de Jesus, porque todas as coisas existem por causa dele e continuam por causa dele. Percebeu a oportunidade que ele dá ao mundo de se arrepender? Percebeu a oportunidade que Jesus dá ao mundo de se arrepender? Mas o mundo não se arrepende, irmãos. O mundo não se arrepende, irmãos. Ouvem falar de Jesus e zombam dele, como fizeram os romanos, quando chicoteavam Jesus, quando batiam e esbofeteavam Jesus. O mundo faz isso com ele ainda hoje. Zombam, esnobam, dão as costas. Então coloca uma coisa no teu coração: Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Entendeu? Para que ninguém fique aí, mas que Deus é esse que manda as pessoas para o inferno? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos caídos. Se os homens vão para lá, é por escolha própria. Entendeu? Os homens vão para o inferno por escolha própria, não é Deus que manda para lá. Os homens não querem a salvação. Não querem a salvação. Jesus está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Não se arrependem. Não se arrependem. Venham a mim. Eles não vão. Então eles estão fazendo a escolha de ir para o inferno. Não é Deus que está mandando ninguém para lá. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Entendeu? Louvado seja Deus, porque eu e vocês entendemos. Oremos para que outros mais entendam. Clamemos para que outros mais se arrependam.
Porque enquanto estiverem sobre a terra, existe a chance de se arrependerem. Oremos para que as escamas de seus olhos caiam por terra. Oremos para que sua maldade, seu orgulho caiam por terra. E creiam em Jesus, para que Jesus os salve. A religião não vai salvá-los. Esta religião não nos salva. Só o Senhor Jesus pode fazê-lo. Essa obra é dele, e não do homem, e não de uma religião. Amém? Guarda isso. Comecei aqui pelo arrebatamento da igreja. O que vai acontecer nesse dia. E percorri pela vida dos seres humanos sobre a terra. A vida de salvos e não salvos. E o que os salvos devem fazer? Permaneçam firmes. Fortaleçam-se de Deus. Estejam firmes em Cristo. Através da oração, do cultuar, através de uma vida na presença de Deus, dizendo não ao pecado todos os dias. Somos bombardeados de todos os lados. Querem tirar a nossa paz, querem tirar a nossa alegria, querem nos desviar do caminho certo. Estejam firmes em Jesus. Não odeiem seus inimigos. Amem, orem pela salvação deles. Essa é a vontade de Deus para nós. Ainda que de repente não venham ser salvos, mas a vontade de Deus para nós é que nós os amemos, clamemos por suas vidas e façamos a eles o bem, como pagamento pelo mal que eles nos fazem. Esta é a vontade de Deus. Você entendeu isso? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Eu encerro aqui a mensagem. E encorajo você a estar firme nos cultos. Porque tem tanta coisa que Deus ainda quer dizer para nós. Tem tanta coisa que Deus ainda quer falar para você. E na maioria do nosso tempo a gente não está ouvindo. A gente está trabalhando. A gente está cuidando dos afazeres diários. Então tem tanta coisa que Deus ainda quer falar para você. Tem tanta coisa que Deus ainda quer que você saiba. E que eu saiba. Que é aqui nesta casa de oração que Ele pode falar livremente conosco. É na escola bíblica pela manhã aos domingos que Ele tem falado livremente conosco. É no momento de oração nesta casa que Ele tem se apresentado, que Ele tem se manifestado. É através de uma mensagem pregada, é através do momento de aula de teologia, que o Senhor tem se manifestado e falado conosco. Então Ele quer falar muito ainda conosco. Só depende da gente estar nessa casa muito mais, sermos assíduos, participarmos de verdade, sentarmos e ouvirmos e praticarmos o que Ele tem nos falado. Porque o tempo está próximo, irmãos. O tempo está próximo, irmãs. Jesus retorna já. E eu não quero ficar aqui. Você quer? Porque o que está para acontecer, vou trazer para vocês logo mais, numa mensagem, algumas informações muito interessantes, de profecias que estão se cumprindo, devagarzinho. Uma delas está em Apocalipse, onde diz que o sol vai abrasar os homens. Ela está se cumprindo dia a dia agora, de pouquinho em pouquinho. Eu não sei se você sabe, mas o ano de 2023 já é considerado o ano mais quente da história, desde que fazem os registros. O ano mais quente da história desse planeta. Por que será, hein? Por que será?
porque as profecias vão se cumprindo pouco a pouco, e o que está lá no Apocalipse está prestes a acontecer. Eu estava vendo uma comparação do tamanho da terra para o tamanho do sol. Meu Deus do céu, é uma coisa gigantesca, não dá para, sabe, eu não tenho nenhuma bolinha aqui, mas eu vou mostrar para vocês imagens. Imagine uma formiga, o seu tamanho para o tamanho da formiga, esse é o tamanho do sol para o tamanho da terra, é o tamanho do sol para o tamanho da terra, e a terra, e tem um buraco no sol, né, uma escuridão no sol, que aconteceu nos últimos dias, foi recente, está nas manchetes, estão acontecendo explosões no sol, e num dia só houveram algumas explosões que causaram um escurecimento no sol, né, num buraco, 4 vezes o tamanho do planeta Terra, 4 vezes o tamanho do planeta Terra. O perigo das explosões solares é uma radiação vinda do sol, atingindo a Terra, e quando acontece, por exemplo, não aconteceu um apagão esses dias? Estão dizendo, culpando o homem, estão dizendo que foi o homem, tal, que foi alguma falha, tal. Na verdade, isso pode ter sido causado por uma tempestade solar. Quando essas explosões acontecem no sol, chega na Terra muito rápido. A radiação das explosões chega muito rápido na Terra. E ela pode apagar a energia, ela pode dar pane nos aparelhos eletrônicos, tudo ao mesmo tempo. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vai entender que algo assim vai acontecer numa grande escala, planetária, mundial. Então o sol já está dando os seus indícios, ele já está mostrando. Um outro fato é a lua. O Apocalipse diz que o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz. E eu sempre pensei num eclipse, né? Porque os eclipses acontecem, mas aí a gente vai vendo mais e mais coisas acontecendo, e aí eu começo a pensar, não vai ser eclipse. A lua, ela está, o que os homens estão chamando de ferrugem. Estão dizendo que a lua está enferrujando, nos 2 polos, em cima e embaixo, ela está com ferrugem. E ele está, né, ganhando maiores proporções na lua. Então nós vemos as profecias da palavra de Deus prontas para se cumprirem. Entendeu? Não vai ser algo assim, não, está acontecendo aos poucos, a humanidade não está dando a mínima, e vai chegar um momento que aí não tem mais o que fazer. Os céus se enrolando como um pergaminho, a gente olha lá no Apocalipse, misericórdia, isso é linguagem figurada, como é que isso vai acontecer? Gente, o que você vê por céu vai desaparecer. Isso é ciência. A ciência corrobora com a palavra de Deus, vai desaparecer. Entenderam? As estrelas desta galáxia vão cair do firmamento. São coisas reais e verdadeiras, não é figurado não. Porque a ciência está corroborando com isso. E aí é mais fácil de acreditar. Aí é mais fácil de crer. Obrigado. Tá vendo aqui, está escrito ali, as manchas solares são áreas em que o campo magnético é cerca de 2.500 vezes mais forte que o terrestre, muito maior do que qualquer em outro lugar do Sol. Explica o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Mancha é 4 vezes maior que a Terra. Está vendo a manchinha lá no Sol? Então você já vê qual é o tamanho do Sol, né? Olha o tamanho da Terra ali, 4 vezes o tamanho da Terra. Mas isso aí está se proliferando. E isso vai aumentar. Deus está avisando a igreja. Deus está avisando, tá? Então, só para você ver que a coisa é séria. Muito séria. Muito séria.
Mas eu vou fazer um catado geral de tudo isso aí, com a questão da tecnologia, do chip no cérebro, humanoides, inteligência artificial. E eu vou trazer aqui, eu e o Matheus, vou pegar o Matheus para me ajudar nisso. E a gente vai mostrar para vocês aqui, à luz da Bíblia Sagrada, cada uma dessas coisas. Para não haver dúvida de que Jesus está voltando para nos buscar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus encha você com o Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. A diaconisa Glaucia vai fazer as considerações finais. Irmão, você precisa ser onipresente, irmão. Você está lá e cá ao mesmo tempo. A gente fica esperando, né? Eu ia falar, mas eu sei que Deus vai me dar a oportunidade. Está aqui, ó, engatilhada a mensagem para falar sobre a onipresença de Deus. Deus presente em todos os lugares, porque eu quero comparar com os outros deuses que são pregados sobre essa terra. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor tenha falado com a igreja. Eu não pude ouvir toda a mensagem porque estava lá na cantina, mas certamente o Senhor falou aos corações dos ouvintes, daqueles que estavam atentos. Amém? Então, busque guardar no coração a palavra, que certamente ela foi enviada pelos céus, pelo próprio Deus. Amém? Que nós tenhamos uma semana abençoada debaixo da proteção desse Deus altíssimo, desse Deus grande, maravilhoso. E que, igreja, procure estar nos cultos na quarta, na sexta-feira, porque é o alimento que a gente precisa, é estar aqui buscando a presença do Senhor. Amém? Os avisos, eles seguem, por favor, podem colocar aqui no telão, né? Por hora não tem eventos diferentes, mas para o final do mês já estamos vendo o próximo evento aqui para a igreja, tá bom? Mas lá para frente a gente vem com mais detalhes, tá? Então, oremos ao Senhor agradecendo por mais uma palavra. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, pela tua palavra ministrada, pelos louvores, pelo momento de oração. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, para conosco. Pai, muito obrigada, Senhor, por todas as vezes em que o Senhor olhou para cada um de nós e cuidou de nós, Senhor, mesmo sem merecer. Pai, que essa palavra, Senhor, ela seja um instrumento, Pai, no nosso dia a dia, Pai, uma direção, Deus, para o nosso dia a dia. Que ao sair daqui, possamos levá-la, Senhor, no nosso coração, Pai, e utilizá-la, Pai, dia após dia, Senhor, sem esquecer que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor está vendo todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, até que o Senhor volte, Pai, nos dê ânimo, nos dê força, Pai, para poder andar, Senhor, neste mundo, às vezes um pouco tortuoso, às vezes um pouco, Pai, cansativo, mas nós sabemos que do Senhor vem a nossa força e nós lemos na Tua palavra que é fiel, que a nossa alegria, Senhor, vem de Ti, por meio de Ti. Que essa alegria, Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos durante essa semana, Senhor, como combustível, Pai. E que a Tua palavra esteja, Senhor, no nosso coração, Pai, dia após dia, Senhor. Que quarta-feira a Sua igreja, Senhor, esteja cheia de pessoas, Pai, de filhos, de verdadeiros adoradores, Senhor, para louvar e engrandecer o Seu santo nome, Pai. Mas que no dia a dia, Senhor, constantemente nós possamos estar ligados, Senhor, aos céus. Ligados, Senhor, diretamente do Seu trono, Pai, constantemente orando em espírito e em verdade. Guarda, Senhor, a nossa vida, Pai. Guarda, Senhor, nos livra, Senhor, no dia do mal, Senhor. Nos livra, Senhor, do trânsito, do homem perverso, Senhor, de assaltos. Nos livra-nos, Senhor, de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração, Senhor, esteja confiante que o Senhor é conosco em toda e qualquer situação, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua casa, louvando e Te adorando, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. O nosso evento é dia 23 de setembro. 23 de setembro é início da primavera, se eu não me engano. A gente vai fazer uma noite aqui. Provavelmente seja a noite da pizza, tá? Então vão aí guardando já, marcando na agenda, para
para não ter nada nesse dia aí, para vocês estarem com a gente aqui, porque eu quero fazer lá um berçário, como eu tinha dito, ali naquele fundo, e a gente precisa levantar fundos para isso. E através das festas que a gente faz, a gente consegue levantar aí o que precisa para fazer o que tem que ser feito. Amém? Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho e a comunhão do Espírito de Deus esteja conosco para todo sempre. Diga amém, igreja. Que o Senhor os conduza em paz e em segurança. E uma nova semana aí, cheia do Espírito Santo.